Você desconfia que o seu bebê tem APLV ou algum desconforto que não parece ser só cólica? Eu passei por isso com o Arthur e hoje vou te contar como a gente descobriu que ele tinha alergia à proteína do leite de vaca e tudo que mudou na nossa vida depois que a gente descobriu isso. Se esse é um tema importante para você, então fica comigo aqui nesse vídeo que o que eu vou dividir aqui pode te ajudar a buscar respostas mais cedo. Quando o Arthur nasceu, ele ficou internado por 13 dias. Eu tive bolsa rota, que é quando a bolsa estoura e fica mais de 24 horas até o bebê nascer. Isso faz com que o bebê fique mais exposto e aí ele acabou contraindo uma bactéria da nossa pele, que é comum pra gente, mas para um RN é algo bem perigoso. Como eu não o amamentava de madrugada, a minha produção de leite caiu drasticamente nesse horário. Depois da alta, eu estudei todas as técnicas e consumi todo o conteúdo que eu encontrei na internet. Tudo isso na intenção de voltar a produzir leite suficiente e amamentar exclusivamente, já que eu fazia amamentação mista devido à internação dele. Aos 2 meses, eu comecei a notar que ele se contorcia muito, principalmente ali no final da mamada, mas não parecia algo super anormal. E ele também ficava com a barriguinha bem inchada, com bastante gases e tinha disquesia, o que é comum também para os bebês nessa idade, e eles também costumam sofrer bastante com cólica de recém-nascido. Aos 3 meses, eu finalmente consegui tirar a fórmula e comecei a amamentar exclusivamente no seio. Comemorei muito essa vitória, mas infelizmente as cólicas só pioraram. Agora ele chorava, gritava e esperneava. Relatei na consulta dos 3 meses com a pediatra, mas ela me falou sobre as cólicas do RN, disse que ele tinha disquesia, e que aquilo era muito comum, principalmente nessa fase, e que logo isso deveria passar. Mas eu, como mãe, que observava ele todos os dias, sabia que aquilo tinha alguma coisa de errado. Eu notava que alguma coisa não estava certa, eu só não sabia o que era. Eu sempre fui muito estudiosa, então eu consumia todos os conteúdos, conseguia pensar em coisas que poderiam ser, mas eu não tinha uma certeza. E conforme as coisas foram piorando, eu comecei a sentir aquela dor junto com ele. Então chegou em um ponto tão insustentável que eu chorava quando ele chorava no final de cada mamada. Estava sendo muito doloroso, tanto para ele quanto para mim. Eu sentia que ao invés de fazer bem para o meu filho, eu estava fazendo mal, de alguma forma, e era muito doloroso. Na época, nós tínhamos um convênio e isso ajudou muito, foi essencial para essa descoberta, pois 25 dias depois, um pouco antes do Arthur completar 4 meses, no retorno com a pediatra, eu me queixei novamente. Eu insisti tanto que ela quis me ver amamentando. E aí ela notou que tinha realmente alguma coisa estranha ali. Por que ele se contorcia tanto? Por que ele gritava e esperneava? Ele já não era mais um RN e já não fazia sentido cólicas em um grau tão alto. Então, ela me encaminhou para uma gastroenterologista que atendia inclusive no mesmo consultório e eu consegui marcar a consulta para dali a 15 dias. E, gente, que médica fantástica! Com um atendimento completamente humanizado, ela fez muitos questionamentos, entendeu toda a nossa rotina, fez questão de olhar todo o histórico detalhado do Arthur, entendeu sobre a internação dele, o porquê que isso aconteceu, sobre a amamentação, fez questão de ver o Arthur mamando, como estava a pega, que era ótima inclusive, então não faria sentido a gente pensar que fosse algo voltado para esse lado, e ela me tranquilizou muito nessa consulta. Ela não fez um diagnóstico prematuro, mas ela falou pra gente que suspeitava que pudesse ser APLV, alergia à proteína do leite de vaca, ou que fosse talvez uma intolerância à lactose também. Na hora eu fiquei muito perdida. A vontade que deu foi de chorar mesmo, porque eu era muito limitada em relação a essa questão. E o conhecimento que eu tinha era muito limitado. Tudo que eu sabia era que a pessoa tinha uma dieta completamente restrita, e eu pensava nele como criança, frequentando festinhas, por exemplo, não podendo comer absolutamente nada, e a gente, como pais, também tem que ficar sempre fazendo marmitinhas, né, para levar nas festinhas, para frequentar os lugares, o medo, a insegurança de alguém ofertar um alimento que não pudesse, como ele iria lidar com isso, os sentimentos que ele teria, talvez traumas. Então eu fiquei muito, muito triste em pensar que poderia ser a PLV. E eu imaginava que essa é uma doença que a pessoa leva para o resto da vida. Para mim, na minha cabeça, não tinha cura. E eu compartilhei esse sentimento e essas dúvidas com ela ali no consultório mesmo,
e ela me explicou que, na verdade, existe cura sim, e principalmente quando o diagnóstico vem bem cedo, assim como era o caso do Arthur. Até os 2 anos existe 90% de chance de cura. Ela solicitou alguns exames, entre eles exames de sangue, de urina, um exame específico que rastreia sangue nas fezes. Às vezes o bebê coloca uma quantidade tão mínima que a gente não consegue ver no cocô, então esse exame rastreia esse sangue. Também passou um ultrassom de abdômen total, que a gente poderia possivelmente ver lesões ali, caso ele tivesse. E aí eu já saí de lá marcando todos esses exames. Durante a consulta, ela também pesou o Arthur, identificou que ele não estava abaixo do peso, mas ele estava ali no limite da curva. Ele mamava muito, absurdamente, mas ele sempre foi um bebê muito magrinho. E além de estar ali em cima da curva, ele tinha perdido alguns gramas em relação à consulta anterior, o que era um fator muito preocupante. E entender por que ele estava perdendo peso, mesmo mamando de forma eficiente. A gente conseguiu fazer os exames super rápido e 15 dias depois, quando retornei na consulta, a única coisa que acusou foram muitos gases, assim, que praticamente impossibilitava de ver o abdômen dele direitinho. Então ele não tinha lesões no intestino, ele não tinha sangue nas fezes. Os outros exames todos estavam excelentes, nenhuma alteração com sangue, nenhuma alteração com a urina. E tudo parecia normal. Geralmente são esses os exames que a gente faz para identificar se tem APLV ou se tem também uma intolerância à lactose, e no caso dele, nada foi identificado. Como eu falei, essa médica era excelente e ela não desistiu. Ela continuou investigando, fez exames físicos nele, identificou a disquesia, os gases. Os outros sintomas que ele tinha eram todos comuns a um bebê com APLV. Então ela indicou que eu iniciasse uma dieta restritiva de leite e derivados. Assim a gente conseguiria identificar se ele tinha alguma alergia, deixando de consumir a proteína através da amamentação. A dieta não é fácil e para quem amamenta fica mais difícil ainda, porque a gente precisa de muita energia ao longo do dia. Essa foi uma fase muito difícil para mim. Eu tive que mudar completamente a minha rotina alimentar, a minha dieta. E quando saía, ia na casa de amigos, todo aquele sofrimento que eu imaginei que ele passaria, eu já estava passando antecipadamente, nem que fosse por um período. Você fez ou faz uma dieta assim? Se sim, eu me solidarizo de coração com você, porque é bem difícil mesmo. E com 15 dias, magicamente, as cólicas haviam desaparecido. A disquesia praticamente não existia mais. Parecia mágica. Eu estava muito feliz de conseguir amamentar o meu filho sem sofrimento, sem ver ele chorar, sem ver ele espernear, sem ver ele gritar. Então a gente já estava próximo do diagnóstico. Nessa altura ele já estava com 5 meses. E chegou o dia da próxima consulta. A gastro ficou muito feliz em saber dos resultados. A gente pesou ele tinha ganhado algum peso já. A gente viu que realmente tinha uma diferença ali, que a dieta estava trazendo muitos benefícios. E a médica toda feliz me disse que a gente já poderia começar a se preparar para a introdução alimentar, que ia começar daqui a alguns dias, algumas semanas, né? E que ele iria ter muitos benefícios, que a gente poderia esperar que a introdução alimentar iria acelerar esse amadurecimento gastrointestinal e ajudaria muito também reduzindo a quantidade de mamadas que ele faria. Ele iria consumir menos proteína do leite de vaca e começar a consumir mais alimentos sólidos, o que ajudaria muito a reduzir também esses desconfortos que ele sentia. A introdução alimentar estava muito bem encaminhada, ele estava com um bom ganho de peso, todos os exames com excelentes resultados. Então ela indicou que eu poderia começar a reintroduzir leite e derivados aos poucos na minha dieta. Começando por uma manteiga no pão, no café da manhã, no dia seguinte tomar um pouco de iogurte e observar o Arthur, ver se ele tinha algum resultado, se ele demonstraria algum desconforto. E assim eu fiz. Como ficou tudo bem, eu fui aumentando aos poucos o volume de leite e derivados que eu consumia na minha dieta. Quando eu estava com 1 mês sem a dieta, ele não teve nenhuma reação, ele seguiu muito bem e aos 8 meses fechamos o diagnóstico de cura da APLV. Para mim, que tinha vivido uma montanha-russa ali durante esse período curto de 3 a 4 meses, entre entender o que era a APLV, descobrir que ele realmente tinha a APLV, entender que tinha chance de cura e que ele teve essa cura, foi uma coisa fantástica e me fez apaixonar ainda mais pela nutrição materno-infantil. Com certeza eu não poderia seguir outra profissão. Para quem está passando por algo parecido, fica o meu relato, a minha solidariedade.
Eu estou formando em nutrição com especialização em nutrição materno-infantil e estou aqui para conversar e te aconselhar no que eu puder. Se você tem essa suspeita, eu recomendo buscar o quanto antes a ajuda de um profissional para que você tenha maiores chances de cura para o seu bebê. Não se culpe, a APLV não é culpa sua, mas também não ignore os sinais. Quanto antes vier o diagnóstico, maiores são as chances de cura. Insista, fale com o seu pediatra, busque a ajuda de um nutricionista, um gastroenterologista. Faça tudo com orientação médica e adequada. Dieta e restrições não são fáceis, mas podem mudar uma vida toda. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa o seu like, isso mostra que esse tipo de conteúdo é realmente importante e relevante. Compartilhe esse conteúdo com uma mãe, de repente ela precisa aprender um pouco mais sobre esse assunto, ouvir o meu relato. E claro, se inscreve no canal para que eu possa te ajudar com a introdução alimentar do seu bebê e que você aprenda muito mais sobre alimentação materno-infantil. Um beijo e até o próximo vídeo.